Então, crianças, quando nós temos os algarismos, a professora já fez essa aula na sala várias vezes. Os algarismos são os números que a gente conhece que mudam os valores posicionais. Então, o algarismo é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que acontece com esses números? Esses algarismos é o que formam todos os outros números. E tem uma infinidade, nunca tem fim como eu monto o número. Só que aqui, se eu for ler junto como um número completo, eu tenho 1328, certo? Só que se eu separar aqui, vamos supor que eu estivesse colocando como se fossem as cartelas lá do nosso jogo das cartas sobrepostas. Então eu tenho 4 cartas, né? Então eu tenho que vou montar. Só que eu coloquei as cartinhas laranjas, aquelas cartinhas que são individuais. Eu tenho os algarismos para montar. Como que eu posso fazer outras composições de números aqui? Se eu começar aqui, ó, 1, vou fazer todos os números que dá para fazer por 1. Então eu coloco o 1 primeiro. Aqui eu tenho o 3, o 2 e o 8. Então eu já tenho um número. Qual vai ser meu segundo número? Vou manter o 1, certo? Só que agora eu vou trocar de lugar. Vou colocar o 3 no lugar do 2. Então, eu vou colocar o 2, o 3 e o 8. Certo? Já usei o 2 no lugar da centena. Agora, eu vou usar o 8 no lugar da centena. Olha lá, crianças. Eu tenho esses números e agora eu vou colocar eles invertidos. Então, eu vou repetir, tá? 328. Então, aqui eu tenho unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, eu repito primeiro o número 1 e vou trocar a casinha da centena. Então, o primeiro eu comecei com 3 e coloco os outros números. Depois eu começo com 2 e coloco os outros números. Depois eu vou trocar o 8 de lugar, porque ele é 8 no seu valor absoluto. Mas quando eu mudo ele na posição do número, ele vai receber o quê? O valor da posição do número. Na unidade é vezes 1. Na dezena é vezes 10. Na centena é vezes 100. E na unidade é vezes 1000. Certo? Tudo isso a gente já viu em sala, já fez desde o ano passado. Então, o que aconteceu? Eu usei aqui os 3, certo? Agora, eu tenho aqui no 8. Na dezena ou na centena, eu posso inverter, porque agora eu não posso terminar com 8, certo? Eu vou colocar, então, o 2 aqui e o 3 aqui. Dá para fazer mais números? Ó, aqui eu ainda posso fazer 1, mantenho o 3 da centena e vou colocar o 8 e o 2, ó. Só vou inverter os dois últimos números. Agora eu vou fazer aqui, ó, 283. Estou invertendo os números. E aqui eu tenho a mesma coisa, ó. Vou inverter, vou manter a centena e vou inverter aqui os últimos números, ó. O 3 valia a unidade, agora ele passa para dezena. E aonde o 2 valia a dezena, ele parte para unidade. Tenho mais algum número que dá para formar? Começando sempre respeitando o número 1? Tem algum? O que vocês acham? Não? Então tá bom. Então agora vamos usar o 3 no valor posicional do milhar. Então agora nós vamos fazer o 3. Então eu usei o 3 aqui, vou colocar o 1 no lugar do 3. E vou repetir o 28. Agora eu vou manter o 3 na unidade de milhar e vou mudar o 2 da posição da dezena para a centena. Só vou trocar de lugar os números, ó. Tá vendo?
Agora eu vou manter o 3 na unidade de milhar, só que agora eu já usei o 1, o 2, quem falta vir para a centena? O número 8. Então eu vou colocar o 8 aqui e vou fazer o quê? Vou colocar o 1 e o 2. Consigo mexer e fazer um novo número aqui? Posso fazer o 3, 118, ó. Troquei aqui, tá vendo? Se eu for aqui, eu vou mudar o 3. Ah, faltou o 2 no final. Vou colocar o 2 no lugar do 8 e vou inverter, ó. 3.812. Fiz o contrário. Eu tenho que trocar os números e assim vocês vão fazer todas as outras atividades. Quando eu uso a multiplicação, vem o sinal de multiplicação aqui em cima. Então eu vou colocar os números, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9 ou 10. E em cima eu também vou colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou continuando. O que vai mudar? Se eu usei o X, é porque eu quero multiplicar a coluna com a linha. Então, quando eu vou multiplicar a coluna com a linha, eu vou fazer 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Se eu pegar o número 3 da coluna e multiplicar pelo número 3 da linha, eu vou ter o resultado que 3 vezes 3, 9. E aí, a gente vai ter aqui os resultados da multiplicação. Teve uma outra atividade que o sinal era outro, gente. O sinal era de mais. Se o sinal é de mais, eu vou somar 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. Aí eu vou colocando o resultado da adição. Então eu preciso olhar muito bem que o sinal da multiplicação é um X, certo? Multiplicação. E aqui é a adição. A professora pode fazer o mesmo quadro numérico desse, para fazer o preenchimento, usando o sinal de menos. Que a gente tem que aprender que o nome é subtração, certo? Deu para entender? Então, vamos lá conferir a nossa atividade. Depois eu tinha um quadro de subtração. É o mesmo pensamento do outro. No outro eu tinha o sinal de adição. Aqui eu tenho de subtração. 5 menos 0, 5. 6 menos 0, 6. Já tem alguns para dar uma dica, porque 8 menos 5 igual a 3. Colunas e linhas. Essa atividade a gente faz sempre com aquela folha de papel quadriculado, do caderno quadriculado, que a professora arranca a folhinha e dá para vocês. A gente não faz esse quadriculado à mão, né? Depois tinha assim, escreva um número natural formado por 2 algarismos diferentes. Quais são os algarismos que a gente tem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses números aqui, com esses algarismos, eu posso fazer qualquer número. Eu crio qualquer número. Então aqui, 2 algarismos diferentes. O que a professora vai pôr aqui é um modelo, porque isso você vai fazer o seu. Eu quero o número 2 e quero o número 7. Não são 2 algarismos? Número 27. Agora eu quero 3 algarismos, sendo
2 repetidos. Repetidos é o mesmo número. Então, agora eu vou querer o 6 e vou usar o 8 duas vezes, olha lá. 3 algarismos diferentes que tenha o 6. Então, eu quero 3 menores que 6. Quem que eu vou fazer? 3 menores que 6. 2, 3 e 4. Deu para entender? Tirou a dúvida? Ok. E por último, teve muito aluno que me perguntou essa lição aqui, ó. Represente no gráfico a quantidade de cada animal e responda as perguntas que estão embaixo. Eu tenho abelha, pato, rato e porco. No meu gráfico aqui, ó, já estão com as figurinhas. O que eu precisava fazer, professora? Ué, eu precisava contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou marcar quantos quadradinhos? 7 quadradinhos, né? Eu tenho quantos ratos? 1, 2, 3, 4. Aí eu vou vir aqui e eu vou pintar 4 quadradinhos do rato. Quando eu acabar de completar isso, eu vou ter o meu gráfico pronto para poder responder as minhas perguntas que estão ali embaixo. Porque as perguntas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação. Essa atividade, vocês podem estar assim, ah, professora, mas agora eu lembrei, poxa vida, então. Porque a gente precisa ler com atenção. Vou colocar agora as respostas para você corrigir depois, tá bom?